Hoje em dia, atualmente, já existe um grande posicionamento favorável de que essas infrações de ordem chamadas administrativas não geram, a pontuação disso aqui não pode ser contada para efeito de suspensão e nem mesmo de cassação, não é? Mas, se você tem um processo em que foi computado esse tipo de infração para somatória de pontos, primeiro, você tem uma tese de que a infração administrativa não serve para gerar suspensão. E segundo, se a somatória se deu nos exatos 20 pontos hoje, com a entrada em vigor das novas alterações, de grave ela passa a ser média, e se com essa alteração, se em tese a pontuação do cliente fica abaixo do necessário para a suspensão, você tem aqui uma possibilidade de retroatividade benéfica que você pode trabalhar também. Então, aqui tem duas teses, tanto a questão da infração administrativa, que serviria para suspender o condutor, quanto a questão da redução dos pontos, se for benéfico para o condutor, retroatividade. O artigo 244, então, nós tivemos algumas alterações também que vão beneficiar os condutores aí. Artigo 244, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Hoje, como é que funciona? Hoje, é o inciso 1 que eu risquei aí, como se ele não tivesse valendo. Sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção e vestuário, de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Isso aqui era uma infração gravíssima que gerava suspensão. Abaixo aí no slide, logo abaixo aí, eu coloquei algumas observações. Com a edição da resolução 453 do CONTRAN, o CONTRAN, eu coloquei a expressão desclassificou. Não sei se seria a melhor expressão aí, desclassificou, mas o CONTRAN recomendou o enquadramento por falta de viseira ou óculos, né? Recomendou o enquadramento para o artigo 169 do CTB, que é uma infração leve, quando o condutor não estiver usando viseira ou óculos de acordo com o que determina o código. Então, visando a segurança do trânsito, eles recomendaram que o enquadramento fosse feito no artigo 169 do CTB e não no artigo 244, inciso 1º. Primeiro detalhe, para todas as infrações que a gente mencionar retroatividade benéfica, nós temos duas situações práticas para usar de modelagem, digamos assim. Que uma é essa, que antes da resolução 453, as pessoas eram enquadradas no inciso 1º. E sendo enquadrada no inciso 1º, elas tinham, além da infração da multa, né, valor pecuniário, e como era considerado gravíssimo, a suspensão do direito de dirigir. Com a edição da resolução 453, as infrações por falta de viseira ou óculos passaram a ser enquadradas no artigo 169. E isso gerou uma demanda no judiciário para que fosse aplicada de forma retroativa para os casos anteriores, onde os condutores foram enquadrados no inciso 1 do 244. Eu mesmo consegui muita coisa, muita sentença favorável de aplicação retroativa e excluindo a suspensão do condutor. Então, esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo é lá na infração por excesso de velocidade acima de 50%. Porque antes dessa alteração, a situação da infração por excesso de velocidade era, até o limite era uma infração grave, aliás, acima do limite, até 20% era grave, acima de 20% era gravíssimo e gerava suspensão. A nova legislação, na época, em 2006, se eu não me engano, alterou. Nós tivemos uma alteração na classificação dos excessos, ultrapassando o limite até 20% era uma infração média, de 20% a 50% grave e acima de 50% gravíssima. Para essas pessoas que ultrapassaram o limite de 20%, tiveram a suspensão instaurada, mas não ultrapassaram os 50%, quando a legislação mudou e disse, olha, só vai ser suspenso agora quem tiver acima de 50%, muita gente se beneficiou,
com a retroatividade da norma e o arquivamento do processo de suspensão. Então, às vezes, eu escuto algumas pessoas falando, mencionando que se a pena foi aplicada, não cabe retroatividade. Aí, até conversando com um colega, ele me fez a seguinte pergunta, né? Tudo bem, a pena foi aplicada, a pena foi aplicada no processo, mas o condutor já cumpriu? Não. Se não cumpriu, então o processo não está perfeito e acabado. Segundo o raciocínio dele, nesse caso, caberia retroatividade. É uma forma de expressão, né? Uma forma de raciocínio. Então, se o processo foi concluído, mas o condutor não entregou, e a lei veio, e essa lei nova beneficia o cliente de alguma forma, retroatividade benéfica. O órgão vai aceitar, o órgão autuador? Acredito eu que não. E aí cabe a nós, profissionais, entrar com ação judicial e pleitear essa retroatividade. É possível, existem N situações aí que comprovam essa possibilidade, certo? Não é porque o procedimento foi concluído, pelo menos a meu ver, respeitando o posicionamento dos demais, mas não é porque o procedimento foi concluído e a penalidade foi aplicada que acabou e não cabe retroatividade. Isso, na minha mente, não entra, tá? Eu penso que cabe sim, e a gente tem N decisões positivas nesse aspecto. Continuando, como é que vai ficar a redação do inciso 1? Então, da redação do inciso 1º, do artigo 244, foi excluída a questão da viseira. Então, vai passar a partir do dia 12 de abril, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. A questão dos faróis apagados, o inciso 4º, foi revogado aqui do artigo 244, e o que eu posso falar para vocês? Vamos lá. De baixo para cima, primeira observação da resolução 453, eu já mencionei, que hoje eles aplicam sobre viseira ou óculos de proteção, artigo 69. Sobre a viseira, quando o código entrar em vigor, nós teremos aí o inciso 10 e 11, que nós já vamos ver na sequência, que converteu a falta de viseira ou a sua utilização de forma inadequada para uma infração média. Então, nós teremos os incisos 10 e 11. Sobre os faróis, o inciso 4º aqui do artigo 244, que foi revogado, com os faróis apagados, que antes também era uma infração gravíssima e gerava suspensão e vai gerar retroatividade, essa situação ela foi lá para o artigo 250 com a nova redação. Então, no artigo 250, no inciso 1, nós temos a letra A e D. A vai ser considerada infração para quem dirigir com o farol apagado à noite, e o D, durante o dia, se o condutor de motocicleta, motoneta ou ciclomotor dirigir durante o dia com o farol apagado, vai ser uma infração média. Então, tanto à noite quanto o dia, nós teremos uma infração classificada como média, beleza? Então, nesse caso, o farol apagado na multa também pode ser aplicado de forma retroativa.